Olá, meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Espero que você esteja bem. Mais um dia que o Senhor nos deu, louvado seja Ele. Meu nome é Tiago, eu sou evangelista da Igreja Presbiteriana Aliança, aqui em Cuiabá. Mas, eu, com muito prazer, posso dizer que eu sou cria da Quinta Igreja também. Foi onde eu cresci, me desenvolvi, né? Cheguei um pouco tarde, assim, já era finalzinho da minha adolescência, meados de 2012. Mas foi onde eu conheci verdadeiramente a Cristo, foi nessa igreja, aprendi a somar com os irmãos aí na UMP e todas as outras áreas possíveis também que eu pude participar. E eu tenho uma missão muito gostosa nesse momento, que é de compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que Ele deixou revelado pra gente. E a ideia aqui desse quadro é justamente a gente desmistificar algumas coisas que a gente pode dizer sobre alguns textos que são relativamente conhecidos, mas que por muitas vezes a gente entende de forma bem equivocada. E um desses textos, que é justamente o que a gente vai ler hoje, é o que provavelmente, se você gosta de ler a Bíblia, recitá-lo de cor, que é Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Geralmente a gente recita o versículo até aqui, Romanos 8:28. Só que na verdade é aí que tem um grande detalhe, né? O versículo ele não termina aqui, só que geralmente a gente acaba só recitando isso porque a gente aprende outras pessoas e ele acaba por virar também um jargão evangélico, se assim pode dizer. Só que se você assim puder e desejar, eu convido você a abrir sua Bíblia aí, junto comigo, Romanos 8, vamos ler o versículo 28, porque melhor que recitar é ler o versículo para saber se é exatamente isso que a gente está falando mesmo. Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que ele continua: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Geralmente a gente para aqui nessa primeira vírgula, daqueles que amam a Deus, ponto, beleza, acabou, é isso, muito boa, maravilhoso, gostoso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é isso, tudo vai dar certo na sua vida no final. Mas será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está querendo dizer? É sempre importante quando a gente lê um texto bíblico que a gente não lê um versículo isolado, porque se a gente só lê o versículo isolado, a gente pode criar um falso entendimento e ele fica fora do seu contexto também. O que é o contexto? É você ler o restante da passagem. Então, você pode ler e deve o capítulo 8 para você entender o que o apóstolo Paulo está falando. Mas, para a gente ganhar tempo aqui, tem dois versículos chaves que fazem com que a gente tenha uma real e verdadeira compreensão sobre o que significa Romanos 8:28. Volte seus olhos para o versículo 18, de Romanos 8 mesmo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você pode continuar lendo esse versículo 19 até o versículo 25, e você vai ver que a temática que o apóstolo Paulo está tratando nessa perícope aqui, nesse pedacinho, é justamente sobre o sofrimento na vida do crente. O sofrimento dessa era, o sofrimento deste mundo, que nos aflige. Seja você um cristão do século I, seja do século XXI, se tem uma coisa, uma marca registrada no ministério cristão, é o sofrimento, de diversas escalas, diversas formas diferentes, mas a verdade é que nós vamos sofrer. E o apóstolo Paulo está falando justamente sobre o sofrimento aqui. Lemos só o versículo 18, mas como ele está falando, o público original dele para os crentes em Roma, os romanos, depois ele vai escrevendo e a gente chega no versículo 28 e ele fala: sabemos que todas as coisas. O que seriam todas essas coisas? Se antes ele estava falando sobre o sofrimento, o que significa? Que ele está se referindo a todas essas coisas, engloba também o sofrimento. E aí, tendo essa percepção, por isso que ele fala sabemos, porque ele sabia, juntamente com os crentes em Roma, que o sofrimento também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você gosta de sofrer? Imagino que assim como eu, a resposta é não. Só que até mesmo o sofrimento Deus usa para o nosso bem. Só que, como eu disse lá no início, o versículo não termina para o bem daqueles que amam a Deus, ele continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é sempre interessante quando a gente lê a Bíblia, a gente se perguntar também, por exemplo, o que é esse sabemos? O que são todas as coisas? E agora, qual é esse propósito? Será que é um propósito misterioso, divino, que ele revela a cada um através de um sonho, através de um anjo que bate na sua porta? Não. Não é nada disso. Não é nenhum misticismo desse.
Na verdade, tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o nosso Deus se encontra aqui na palavra. E esse propósito a gente vê no versículo 29, é só a gente continuar lendo. A gente decora o versículo 28, até uma parte dele, mas esquece do 29, que é tão importante quanto, para a gente entender. Olha o que diz o versículo 29. Eu vou ler o 28 de novo para a gente ter uma noção melhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é esse propósito? Para que nós fomos chamados? Qual é o nosso propósito? Para sermos conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, o sofrimento e todas as outras coisas que acontecem, tudo isso coopera para o nosso bem. Para quê? Para que sejamos mais parecidos com Jesus. Então, isso aqui não está falando que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para você depois triunfar financeiramente, ter o carro do ano, a casa dos sonhos, a faculdade que você queria e todos os outros bens. Se Deus quiser te dar isso, louvado seja Ele. É bônus, é mérito totalmente dele. Mas o que o texto está falando é que o sofrimento e todas as outras coisas na vida do crente só tem um principal propósito, que é o quê? Fazer com que eu e você, nós, sejamos mais parecidos com o Filho, com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então nós constantemente estamos sendo moldados por Deus, moldados para que tomemos a forma, assim como Jesus veio como servo, nós também, para que nós também sejamos servos e assim mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o propósito do sofrimento, esse é o propósito da vida do cristão. É esse o nosso anseio maior, ser mais parecido com o nosso mestre. Então, toda vez que você lembrar de Romanos 8:28, lembre que existe um contexto e também existe o versículo 29. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, compartilhe isso que você aprendeu com outras pessoas também, para que elas sejam edificadas e para que elas possam descobrir o verdadeiro significado do que significa ser bem-aventurado, do que significa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É para sermos parecidos com Jesus. Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença de Cristo, em nome de Jesus.